sobre Daniel e Apocalipse. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo. E hoje o título da mensagem é assim: A humanidade, salvos e perdidos. Às vezes quando a gente fala do ser humano, a gente tem a impressão que existem duas humanidades diferentes, os bons e os maus. Mas na verdade não, é uma humanidade só. Entretanto, essa humanidade, ela tem algumas tendências diferentes, então uns roubam, outros não, uns matam, outros não, uns fazem X ou Y, outros não fazem X ou Y, e em função dessa diferença, existe uma promessa de que para uma parte da humanidade existe a salvação, e para uma outra parte existe a condenação. E então hoje a gente sai dessa questão espiritual, assim, entre aspas, né? Da questão do plano espiritual, de Deus, dos anjos, dos demônios. A gente sai dessa esfera e agora a gente entra na humanidade, na ótica dos livros de Daniel e de Apocalipse. A gente começa em Daniel capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 4 a 8 e nós vamos ter uma perspectiva a respeito da humanidade a partir do próprio profeta Daniel e do povo de Israel. E aqui Daniel 9 está uma bonita e tocante oração que nos revela muita coisa a respeito de Daniel, do povo de Israel e, consequentemente, da humanidade por completo. E a Bíblia nos diz assim: Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, príncipes e pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as suas terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, príncipes e pais, porque temos pecado contra ti. Daniel, como profeta, se coloca na condição de um pecador. E ele inclui todo Israel e todo o povo da terra, como também pecadores. E Daniel fala: temos pecado, temos cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes. Interessante pensar que a gente poderia aplicar essas 4 imagens e fazer uma distinção entre a noção do fazer o pecado e de ser pecador. Você tem, por exemplo, ter pecado, cometer iniquidade, proceder perversamente. São verbos que têm a ver de alguma forma com ação. Agora, quando ele diz fomos rebeldes, tem uma indicação aí, é algo ser, é algo mais inerente à própria humanidade. Ele diz: todo Israel é assim, comete pecado sendo pecador, e quer os de perto, quer os de longe, não tem exceção. Vamos para Apocalipse 22, versos 8 e 9, e aqui existe um texto interessante que vai ser relativamente paralelo a esse texto de Daniel capítulo 9, último capítulo da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, versos 8 e verso 9, a palavra de Deus diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os seus pés, ante aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora quem? Adora a Deus. João peca no último capítulo do livro do Apocalipse. E aqui nós temos uma ilustração prática
da universalidade do pecado. Daniel, um homem que, se você analisa ali até onde é possível a sua biografia, tu praticamente não encontra defeito em Daniel. E chega nessa oração, ele diz: eu sou pecador, eu tenho pecado como meu povo de Israel. E você vê aqui João também se colocando como pecador, você percebe um pecado prático dele. Ele vai adorar uma criatura e ele recebe uma repreensão. Não, você deve adorar somente a Deus. E a ideia bíblica de que todo ser humano peca e é pecador, lança várias dúvidas e questões difíceis sobre salvação e sobre perdição. Se todo mundo peca, qual é a diferença entre os salvos e os perdidos? Daniel peca, Nabucodonosor peca, João peca, o imperador romano peca, todo mundo peca. Então, no final das contas, qual é a diferença entre um salvo e um perdido? Se salvos e perdidos são pecadores, nesse ponto não há diferença alguma. Será que não? Será que há? E essa é uma pergunta extremamente relevante. E eu preciso dizer que não é nada fácil responder essa pergunta. Qual é a diferença entre o salvo e o perdido? E como é que Daniel e Apocalipse nos ajudam a entender essas questões? Vamos para Daniel capítulo 1. Vamos ler os versos 1 e 2, e nós lemos esses versos muitas vezes durante os nossos estudos. Lemos esse verso da perspectiva histórica na introdução, da perspectiva de Deus, que é o Senhor que entrega o rei de Israel na mão do rei de Babilônia. E agora eu queria chamar a atenção a você sobre uma hipótese. E a hipótese é a condenação do rei de Judá, do rei Jeoaquim. Será que o rei de Judá é um perdido? É alguém condenado por Deus? Talvez sim, essa é uma hipótese. E de onde é que a gente tira essa hipótese? O texto bíblico nos diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Numa guerra humana entre o rei pagão e o rei de Israel, o rei de Judá, Deus se coloca contra o rei de Judá, o rei Jeoaquim. Quando você estuda a Bíblia de uma perspectiva um pouco mais ampla, os livros de 2 Crônicas e 2 Reis relatam a infidelidade de Jeoaquim. Se você quiser confirmar depois na sua Bíblia, 2 Crônicas 16, versos 5 e 6, e 2 Reis 23, verso 36, até o capítulo 24, verso 6. Nesses versos se conta a história do rei Jeoaquim, e a Bíblia diz assim: e ele fez o que era mal perante o Senhor, pelo que Deus lhe entregou nas mãos do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Agora, o rei hebreu, será que ele é um pecador perdido? Será que essa experiência de ser entregue nas mãos do rei de Babilônia é o símbolo de uma entrega pior, nas mãos do diabo, nas mãos da condenação? Então, de alguma forma, o rei de Judá seria um exemplo da humanidade perdida, mesmo fazendo parte do povo de Deus. De repente foi infiel aos privilégios que teve, conheceu a mensagem, conheceu a verdade, mas não viveu, escolheu o pecado, escolheu o diabo e vai para o inferno. É um perdido o rei Jeoaquim. Eu não posso dizer isso categoricamente, o rei Joaquim é um perdido, não digo isso. Mas essa é uma hipótese. E a gente está trabalhando com essa hipótese. Talvez ele seja um perdido. Agora, eu queria trazer uma questão lógica inversa a essa, que é muito interessante. Vamos pensar um pouquinho sobre a salvação do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Vai para Daniel capítulo 4, versos 34 a 37. E aqui você chega no final da história do Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei pagão. E acontece um texto interessante, onde o rei Nabucodonosor diz assim: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu
Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. A mim se ajuntou extraordinária riqueza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Que texto extraordinário! Nabucodonosor, ele é um rei pagão. Você percebe no relato bíblico, volta por exemplo para o capítulo 3, dá uma olhadinha nos versos 19 e 20. Olha a imagem do rei Nabucodonosor antes do capítulo 4. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Dá uma olhada nos versos 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Verso 29. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Você vê uma imagem do rei Nabucodonosor violento, agressivo, assassino. E mesmo quando ele, no capítulo 3, reconhece o poder de Deus, ele ainda assim diz assim: eu faço um decreto. Quem falar mal desse Deus eu vou mandar matar. Então ele não é um camarada muito convertido aqui no capítulo 3, pelo contrário. É um rei pagão, é um rei malvado, é um rei terrível. Agora no capítulo 4, não parece que ele se converte? Ele passa por uma experiência de doença, de juízo de Deus, ele come grama com os animais, ele perde o reino, ele perde o poder. E de uma forma interessante, Deus tem misericórdia dele, ele retoma o juízo, e ele louva, exalta, glorifica a Deus, e ele fala como um crente. Os caminhos de Deus são verdadeiros, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, e ele me humilhou quando eu andava na soberba. Aparentemente, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, se converte. E nós podemos parar para pensar na hipótese de que Nabucodonosor é um exemplo dos salvos. Não dá um nó na nossa cabeça isso? O rei de Israel é um exemplo do perdido. O rei de Babilônia é um exemplo do salvo. E isso mexe um pouco com as categorizações que muitas vezes a gente faz. Não, o povo de Israel seria o povo da igreja. É sempre salvo o povo da igreja. O povo de Babilônia é o povo de fora da igreja. É sempre perdido o povo fora da igreja. Não é essa um pouco a lógica simplista que a gente trata as coisas? E aqui, de repente, o pastor da igreja, o Joaquim, vai para o inferno. E o pecador lá, o dono do prostíbulo, vai para o céu. Ele se converte e vai para o céu. Muito interessante essas questões sobre a salvação e sobre a perdição. Agora eu queria ver um pouco dessa ideia no livro do Apocalipse. Vamos para o capítulo 21, verso 8. E aqui nós temos um texto pesado, difícil e complicado, em um contexto maravilhoso. Apocalipse 21 fala da nova terra. Vi um novo céu e uma nova terra, não haverá lágrima, nem pranto, nem luto, nem dor. A glória de Deus, o trono de Deus, a presença de Deus, a eternidade, sem pecado, sem sofrimento, sem maldade. Mas no verso 8... existe uma nota de advertência sombria, e a Bíblia diz assim: quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros,
aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. João faz uma lista de pecados. E quem pratica esses pecados, quem é pecador nessas direções aqui, irá o que? Ser condenado. Então o pecado traz condenação. Essa é a ideia de Apocalipse 21, verso 8. E se você olhasse só para esse texto, você poderia concluir que alguém que já mentiu vai para o inferno. Alguns de vocês aí já mentiu? Você que me ouve pela internet já contou alguma mentira? Pronto, tá, vai para o inferno, acabou. Se esse fosse o único texto da Bíblia. Você já foi covarde alguma vez? Você já fez algum feitiço? Alguma simpatia? Você já matou alguém? Você já teve algum problema sexual ou impureza sexual? Já olhou um site pornográfico, já traiu a esposa, já traiu o marido, já fez sexo fora do casamento? Pronto, está todo mundo no inferno aqui, está todo mundo perdido. Agora volta para o capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha nos versos 4 e 5 do livro do Apocalipse. E começa a acontecer umas perspectivas interessantes na Bíblia. E a palavra de Deus diz assim: João, para 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, peraí. Existe a possibilidade de salvação para quem peca, porque o sangue de Jesus liberta do pecado. Interessante. Então, quem sabe aqueles covardes, aqueles imorais, aqueles incrédulos, aqueles feiticeiros, idólatras, mentirosos, assassinos, pecadores sexuais, lá do capítulo 21, verso 8, podem ser salvos ou não podem? Podem. Eles podem ser purificados pelo sangue de Jesus. E esse é um paradoxo. A Bíblia promete a condenação daquele que pode ser salvo. E promete a salvação para aquele que está perdido. São perspectivas interessantes. Inclusive, você tem um exemplo muito clássico a esse respeito no Novo Testamento. E eu vou me permitir ler para você um texto fora de Daniel e Apocalipse. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo ele diz assim, olha: não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? E ele começa a dar uma lista: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem ladrões herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse texto, se você quiser confirmar depois, é 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. Agora, olha que texto paradoxal. Paulo faz uma lista até maior do que a lista de Apocalipse, dos pecadores que não vão para o céu. Ele fala de bêbados, ele fala de efeminados, e as categorias que nós lemos todas. Só que ele diz assim: e esses aí não vão para o céu. Pronto, se você teve um desses pecados, tu tem a impressão que tu vai se perder. Aí ele diz assim, uma questão paradoxal, né? Mas vós, alguns dentre vós, os salvos, foram assim, mas foram lavados no sangue, santificados, justificados e transformados por Jesus Cristo. Maravilhoso isso, não é? Muito interessante essa dinâmica entre salvação e perdição. A salvação é prometida ao perdido, e a perdição é uma possibilidade para aquele que pensa que está salvo. Interessante. Agora vai para o capítulo 12 do livro do Apocalipse, verso 11. E como é que acontece essa dinâmica, né, entre salvação e perdição? E a Bíblia está falando ali de Satanás, da serpente, do dragão, e fala dos salvos dizendo assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, porque mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
A salvação acontece mediante o sangue de Jesus. Mas, além do sangue de Jesus, existe um testemunho. Aquele que aceita a purificação através do sangue, testemunha de que existe algo mais precioso do que a própria vida. E aqui está acontecendo uma dinâmica interessante da salvação. O salvo não é aquele que não peca. O salvo é aquele que vai purificando a sua vida através da fé em Jesus, no sangue de Jesus, e vai testemunhando de que a vontade de Deus é melhor do que a vida. A vida nos oferece muito pecado. A gente pode mentir, a gente pode pecar sexualmente, a gente pode roubar, a gente pode matar, a gente pode fazer fofoca, a gente pode beber, a gente pode ter vício, a gente pode ter todo tipo de pecado. Entretanto, mesmo em face da própria morte, mesmo em face da perseguição, mesmo em face do sofrimento, o verdadeiro salvo não ama a sua própria vida acima de tudo, mas ama a vontade de Deus, a verdade de Deus acima de tudo. Então, se eu tenho que negar a mim mesmo para poder estar entre os salvos, eu devo negar a mim mesmo para estar entre os salvos. E talvez aqui vai ser uma perspectiva que vai diferenciar o salvo do perdido. Agora vai para o capítulo 22, verso 21. O último verso do livro do Apocalipse. E aqui nós temos a teologia da graça, a salvação pela graça. E a Bíblia diz assim: que a graça do Senhor Jesus seja com todos. E a gente conversou aqui então sobre a salvação dos perdidos. Pecador não está perdido? Pecador lá do capítulo 21, verso 8, não está todo mundo condenado ao inferno? Sim, mas através do sangue de Jesus existe a purificação que vai me capacitar a amar mais a Deus do que a mim mesmo. E pela graça de Deus eu posso vencer, ser vitorioso e salvo para viver a vida de Apocalipse 21 também, sem pecado, sofrimento ou dor para todo o sempre. Então tem salvação para quem está perdido. Agora eu vou começar a complicar as coisas. Será que tem perdição para quem está salvo? Sabe que essa é uma discussão muito difícil, é um tema muito polêmico. Já ouviram falar daquela expressão, uma vez salvo, salvo para sempre? É um pouco da ideia do calvinismo. O calvinismo entende o seguinte: se alguém não vai ser salvo, essa pessoa nunca esteve salva. Porque se um dia esteve salva, ela vai ser salva. Deus não faz a obra pela metade. Se ele salva, ele salva. Ah, mas por que vai ter um perdido? Porque Deus não salvou. Porque Deus não quis, Deus não escolheu. E esse é um tema extremamente difícil. A discussão da soteriologia dentro da visão calvinista para ser contrastada com a nossa visão que é arminiana é um tema extremamente polêmico e extremamente difícil. E passa por inúmeros temas. Por exemplo, nós lemos que o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Pelo sangue de Jesus a gente pode ser salvo. E aí os calvinistas dizem o seguinte: mas será que Jesus derramou o seu sangue por todos? E o calvinista diz o quê? Não. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu somente pelos escolhidos, pelos eleitos. E essa é uma discussão enorme no mundo da teologia. Milhares de problemáticas teológicas surgem dentro desse contexto. E, inclusive, nós não vamos resolver essas problemáticas, nesse estudo pelo menos. Em um outro momento, nós poderíamos fazer uma série inteira sobre calvinismo e arminianismo. Predestinação, livre-arbítrio, soberania de Deus, liberdade humana. Salvação é só de Deus ou é uma cooperação entre Deus e o homem? É só pela fé, é só pela graça, é só pela Bíblia, é só por Jesus? Ou tem as obras humanas, tem a fé humana, tem a decisão humana? Esse é um tema enorme. A gente poderia fazer uma série sobre ele em outro momento. Agora, a fé adventista do sétimo dia, com base na Bíblia, é a fé de que Jesus morreu por todos os seres humanos. E agora, de fato, é difícil explicar. Já que Jesus morreu por todos, por que vai ter um perdido? E a Bíblia nos diz que não vai ter só um perdido, vão ser o quê? Como a areia do mar. Vai ter um montão de perdidos. Jesus chega a dizer que o caminho que conduz à salvação é estreito e poucos andam por ele.
mas o caminho para a perdição o quê? É largo e a maioria vai por ele. E a gente começa a se questionar, tá, mas se Jesus ama a todos, morreu por todos, deseja a salvação de todos, o que está por detrás da perdição dos seres humanos? E essa é uma pergunta difícil. Alguns podem pensar assim, é por causa do pecado. Mas não, porque os salvos também não são pecadores. Se o problema não é o pecado, qual é o problema? Vocês percebam que é um assunto difícil? É um assunto complicado. Agora vai para Apocalipse capítulo 9. E vamos tentar começar a desatar esse nó aí, que o problema está sério, né? Mas vamos tentar desatar esse nó, pelo estudo da palavra do Senhor. E no capítulo 9, os versos 20 e 21, nos dizem algo muito pesado, muito interessante, onde a Bíblia diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Entenda uma coisa. Quando Paulo fala da salvação, ele fala de gente assassina, de gente feiticeira, de gente imoral sexualmente, de gente que roubava. E foi o quê? Lavada no sangue de Jesus, santificada e justificada, está salva. Paulo fala disso. João fala que Jesus nos liberta dos nossos pecados pelo sangue, que nós podemos vencer pelo sangue dele e pelo nosso testemunho, pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus. Entretanto, a Bíblia diz que existem pessoas na face da terra que mesmo sofrendo a maldição do pecado, não se arrependem do pecado. E se recusam a se arrepender. O contexto aqui fala de pragas que caem sobre as pessoas por causa do pecado. Então pense o seguinte: a pessoa enche a cara de cachaça, de droga, sei lá do que, e adquire câncer e morre. Mas mesmo assim, não tem arrependimento no coração pelos pecados que cometeu. Não é triste isso? Se a pessoa se arrependesse, ela seria salva? Claro! O que Pedro prega lá em Pentecostes? Arrependei-vos, sejam batizados para que sejam cancelados os vossos pecados. E tem salvação, mas precisa o quê? Se arrepender. Mas existem pessoas que vão trocar o céu pela violência, pela feitiçaria, pela imoralidade sexual e pelo dinheiro. Não é terrível isso? E aqui está a razão. A razão é o quê? Sendo chamados ao arrependimento, não se arrependem. Mas tem um outro texto interessante. Vai para o capítulo 14, versos 9 a 12. Agora nós vamos lidar com a visão central do livro do Apocalipse, que são as 3 mensagens angélicas. E nós vamos ler a terceira. Capítulo 14, versos 9 a 12. E a Bíblia diz assim: seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto é essencial para a gente entender a perdição, a condenação daqueles que serão condenados. A Bíblia profetiza um tempo em que os seres humanos vão precisar fazer uma escolha. E a Bíblia diz as consequências desta escolha. Se alguém adorar a besta, vai ser condenado. Agora existe o contraponto. Se você não adorar, você não vai ser
condenado. É uma escolha ou não é? Claro que é. Se você adorar, tu paga o preço. Tu é livre, tu é responsável. Se você não adorar, Deus promete estar com você até o fim do mundo, para te livrar em meio às pragas, aos problemas, às dificuldades da vida. Então, tem salvação? Tem. E outra coisa interessante, esse povo aqui que vai se perder, eles adoram a besta na presença do Cordeiro e dos anjos. Quem é o Cordeiro? É aquele que morreu por cada um desses perdidos aqui. É por isso que eles vão ser condenados na presença do Cordeiro e dos anjos. Quem é o Cordeiro? É o que morreu por eles. Quem são os anjos? São os espíritos ministradores enviados em favor, para salvar as pessoas. E mesmo assim eles rejeitam, eles escolhem o pecado, eles não se arrependem e eles vão ser condenados. E por quê? Porque fazem uma escolha contra a lei de Deus. E é nesse contexto que aparece o povo fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E agora, quando o livro do Apocalipse introduz essa ideia de que o povo guarda os mandamentos de Deus, surge a pergunta, bom, a igreja adventista tem essa visão muito forte de que o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. E nós devemos fazer o quê? O contrário do pecado. Guardar a lei de Deus. Apocalipse 12, 17, 14, 12 e etc. Agora surge a pergunta, então o verdadeiro povo de Deus constitui dos, entre aspas, não pecadores? Porque se eu guardo os mandamentos e pecar é transgredir a lei, se eu guardo a lei, será que eu sou um não pecador? Essa é uma pergunta interessante e difícil, que vai nos conduzir ao conceito de pecado, ao conceito da salvação, ao conceito da fidelidade à lei, temas muito importantes e polêmicos dentro do adventismo. Sabe que existe uma questão interessante quando você associa o pecado, a lei de Deus e a fé em Jesus Cristo. Porque existe uma dinâmica interessante que existe na Bíblia, desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Existem duas dimensões da lei de Deus. Existe uma lei moral e existe uma lei cerimonial. A lei moral representa a vontade de Deus. E se eu transgrido essa lei, eu sou um pecador. Agora, existe solução para quem é pecador. É a morte do Cordeiro. Lá no Antigo Testamento, a morte do Cordeiro, e no Novo Testamento, a morte de Jesus. Então tem solução para quem transgride a lei moral. Agora, para quem não aceita o sangue do Cordeiro, tem solução? Não tem solução. Então perceba uma coisa. Quem vai ser salvo pecou contra a lei moral de Deus? Sim. Todos nós não pecamos? Sim. Agora, onde é que está a verdadeira chave da salvação ou da perdição? O salvo aceita a Cristo, se apega a Cristo, confia em Cristo, ele tem a fé em Jesus. E o perdido, o que ele faz? Ele troca Jesus pelo pecado. Ele não se arrepende e ele vive em pecado. E agora você vai começar a entender uma coisa interessante. O pecado que nos condena não é a transgressão da lei, é a negação de Jesus Cristo e da obra que ele fez a favor de cada pecador. Ninguém vai ser condenado porque peca, porque senão não teria um salvo, porque todo mundo peca. Isso tem que ficar muito claro. Agora, aqueles que aceitam a Cristo são purificados do seu pecado, são santificados, são justificados, são aceitos, são lavados, são remidos e transformados. E aqueles que se endurecem no pecado, não se arrependem, não amam a Deus, não amam as pessoas, se agarram ao diabo, à besta, adoram a besta e etc. E vão ser o quê? Condenados. A partir daqui, você começa a entender algumas questões interessantes. E eu queria terminar com a relação entre fidelidade e salvação. Será que a gente tem que ser fiel para ser salvo?
Será que eu tenho que obedecer para poder ser salvo? Sabe que essa é uma questão bem interessante. Quando você estuda o livro de Daniel, vamos terminar com isso. Capítulo 1, dá uma olhadinha no verso 8. E você tem uma imagem da fidelidade de Daniel. E a Bíblia diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. Existe uma decisão de fidelidade aqui, sim ou não? Sim. Dá uma olhada no capítulo 6, versos 4 e 5. E a Bíblia diz assim: os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E aí eles tramam aquela história da oração e jogam ele na cova dos leões e Deus livra ele da cova dos leões. Mas olha que interessante, Daniel é fiel ou não é? É fiel. Os homens olham para ele e não conseguem nem encontrar um pecado. E aí você pensa, então para ser salvo não pode ter pecado. Mas essa é uma visão mentirosa e enganosa. No capítulo 9, Daniel não ora ao Senhor? E ele não diz, temos pecado? Ele ora por acaso assim, Senhor, eu te louvo porque eu não peco? Ele diz isso? Em nenhum momento. Daniel reconhece ser pecador. Sabe por quê? Porque ele era pecador. Mesmo sendo fiel o máximo que ele podia, ele ainda cometia erros. E essa é a realidade. Você deve ser fiel à lei de Deus? Claro, o melhor que você puder? Claro. Mas você é totalmente perfeito e sem pecado? Não. Ninguém é. Nenhum de nós é. Será que João no Apocalipse passa por uma história semelhante? Vai para o capítulo 1, versículo 9. E aqui você encontra João, autor do livro do Apocalipse, numa situação muito interessante. E a Bíblia diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que era a ilha de Pátimos? Uma prisão. E João estava preso pela sua fidelidade ao Senhor. Porque ele testemunhava de Jesus, porque ele pregava a palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus. E por isso ele incomodou as autoridades. E ele sofreu pela fé dele. Hoje em dia, tem cristão que não quer sofrer por nada. Diz que é cristão. João é um cristão diferente. João é um cristão que sofre, mas não nega a sua fé. É fiel ou não é esse homem? Claro que ele é. Agora, lembra do capítulo 22? Chega lá, ele o quê? Adora o anjo, ele peca ou não peca? Ele comete um erro ou não comete? Comete. Isso para nós nos dá um vislumbre interessante. A diferença entre o salvo e o perdido não é que o salvo não peca e o perdido peca. Não. A diferença é que o perdido se endurece no pecado, não se arrepende, escolhe o pecado, vai com o diabo, vai com a besta, vai com o mundo. Enquanto o cristão, mesmo sendo imperfeito, ele vai sendo purificado, transformado pelo sangue de Jesus. E ele é fiel à lei de Deus, porém não ao ponto de se tornar um não pecador. Nós temos que ser fiéis à lei de Deus. Guarde o sábado, ame a tua esposa, o teu marido, seja fiel naquilo que tu conhece. Mas a tua maior fidelidade não faz de você um não pecador. E nós sempre dependemos de Jesus para a salvação. É pelo sangue dele, é pela graça dele, e não pela lei, e não por nós. E talvez, para a gente terminar, uma imagem bem paradoxal da fidelidade à lei de Deus, é a obediência ao mandamento, não dirás falso testemunho. A lei de Deus diz para a gente não dizer falso testemunho, concorda comigo? Não é isso que a lei de Deus diz?
Agora, existe um texto interessante da Bíblia, quando a Bíblia diz assim: se nós dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou fazendo o quê? Um pecado. Eu estou mentindo. Olha que paradoxo maluco. Quando eu reconheço que sou pecador, eu estou guardando a lei, porque eu não estou mentindo. Não é interessante isso? A fidelidade que nos salva não é uma condição sem pecado, porque nenhum de nós tem essa condição, mas é a honestidade da oração. E nesse mesmo contexto, João vai dizer: se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Sempre que você estiver disposto a confessar um pecado, o perdão está perfeito nas tuas mãos pela graça de Jesus. E a diferença entre o salvo e o perdido é que o salvo reconhece os seus pecados e o perdido, não. E aí você vê, né, a perdição do rei Jeoaquim. Vamos pensar assim: ele era um israelita, ele poderia dizer: eu guardo o sábado, eu não como carne de porco, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ainda assim, ele fez o que era mal e não se arrependeu. Agora olha para o Nabucodonosor. É um pecador, é um pagão, agressivo, violento, mas ele reconheceu o Senhor. E quem sabe foi salvo. A gente não lança um juízo, né? Um foi salvo, outro foi perdido, mas são hipóteses bem reais. O estudo desta noite nos conduziu a uma compreensão de nós mesmos, a partir do livro de Daniel e de Apocalipse. Somos pecadores, mas somos chamados a ser fiéis, como Daniel e como João, o máximo que a gente puder. Sofrermos por Cristo, sermos fiéis a Cristo. E quando pecarmos, reconhecermos, orarmos ao Senhor e adorarmos somente a Deus, acima de tudo. Essa é uma mensagem bonita, essa é uma mensagem importante, para a gente não se iludir que não somos pecadores e nem de que vamos nos perder porque pecamos, porque existe salvação para quem peca. E se você peca, entregue os seus pecados nas mãos do Senhor. Aceite a Jesus no teu coração. Aqueles que ouvem pela internet, se não são batizados, sejam batizados, se arrependam, mudem de vida. E existe salvação eterna para os pecadores da humanidade. Essa é a mensagem da palavra de Deus essa noite. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar este estudo em oração. Pai maravilhoso, eterno e querido, no doce e sagrado nome de Jesus, nós agradecemos a Tua palavra nesta noite. Obrigado pelo Teu Espírito que tem nos guiado em toda a verdade. Nos ajude a entender a Tua palavra e a sempre entregarmos os nossos pecados nas Tuas mãos. Somos imperfeitos, Pai. Não sabemos Te amar, não sabemos amar as pessoas, não sabemos amar a nós mesmos. Mas pedimos que o Senhor nos perdoe e nos faça fiéis, Pai. Fiéis no trabalho, fiéis na escola, fiéis na igreja, fiéis no trânsito, fiéis na sociedade, para honrarmos e glorificarmos o Teu nome, segundo a Tua lei e a Tua vontade. Dá-nos paz e graça e salvação eterna. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.